vídeo de hoje, Filipe Luís resistiu à tentação e permaneceu no Flamengo. Quantas vezes você resistiu a inúmeras tentações na sua vida, hein? Cuidado, muito cuidado. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Bom sábado para todo mundo. Eu vou falar da Golcase, promoções estendidas para esse final de semana. A garrafa Fresh do seu time do coração, que você pode personalizar com o escudo, com o nome, vem com a base de silicone incluída a partir de R$ 159,90. Promoção no site da Golcase. O copo de cerveja, que é aquele copo, também você pode personalizar, também pode colocar o escudo do jeito que eu estou mostrando aí. Tá saindo por R$ 109,90, 35% off nesse final de semana. E ainda tem o meu cupom, GOLJORGE, que você pode colocar na hora da compra, é mais um descontinho. Então aproveita, QR Code na tela, link na descrição do comentário fixado. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor e tem uma linha de produtos oficiais dos grandes clubes do Brasil. Então você está ajudando seu clube também e está comprando produtos que vão ser muito úteis no teu dia a dia. Pode presentear alguém que você ama, que você adora. Golcase. Muito bem, vamos começar então com a matéria que está no GE e diz o seguinte: Filipe Luís recusa a proposta do Fenerbahçe por continuidade do projeto do Flamengo. O clube turco ofereceu uma compensação financeira ao rubro-negro, que também não tem interesse em perder o treinador. Bom, primeiro de tudo, o Fenerbahçe é importante lembrar que não vai jogar Champions nessa temporada. Ele disputou a pré-Champions, foi até a última eliminatória e caiu para o Benfica. E o José Mourinho foi demitido, inclusive, saiu do comando do clube. Tava lá o Mourinho. Era o Mourinho, velho de guerra, era ele mesmo. Mourinho era o técnico do Fenerbahçe. Então, você já começa tendo algo menor a oferecer. Você tem a Europa League para oferecer, porque é o que o Fenerbahçe vai jogar. Estava até pegando aqui os primeiros jogos que eles vão fazer de Europa League. Eles vão estrear semana que vem contra o Dinamo Zagreb. Depois, semana que vem, é dia 24 a estreia, Dinamo Zagreb. Depois eles vão pegar o Nice da França, o Stuttgart da Alemanha, o Vitória Pilsen. É nesse nível aí, os enfrentamentos que eles vão ter de Europa League. O Ferencváros, o Aston Villa, é essa galera. Nada muito, né? Porque uma coisa é você ligar pro Filipe Luís e falar, olha, vem pra cá, que tudo bem, a gente não é o clube das top 5 ligas mundiais, clube turco, mas nós vamos jogar Champions. Então a gente vai bater de frente com o Bayern de Munique, com o Real Madrid, com o PSG, com o City, dependendo da tabela, né? Dependendo dos cruzamentos lá. Você tem uma exposição muito grande, você tem um nível de enfrentamento fantástico. Não é isso. Então já começa por aí. Obviamente que eles ofereceram grana e o Filipe Luís recusou. Eles procuraram o Flamengo também. Falaram, Flamengo, a gente quer levar, e aí? A gente pode até combinar aqui uma compensação financeira para vocês, a gente paga bem. O Flamengo falou, não temos... Pô, mas quais são os valores? O que vocês querem? A pergunta foi essa, né? Na informação que foi inicialmente apurada pelo UOL e confirmada pelo GE. O Fenerbahçe ligou e falou, quanto que vocês querem para facilitar, assim, para nós? Para ficar bom para todo mundo. O Flamengo não quis nem ouvir. Fala com a minha mão, fica vocês aí e nós vamos ficar com o nosso treinador aqui. E aí o Fenerbahçe, depois dessa negativa, anunciou a contratação do Domenico Tedesco, técnico italiano. Bom, o Filipe Luís, segundo aqui a matéria, entende que o trabalho do Flamengo está em andamento, ele não gostaria de interromper um projeto que está em curso, ele está comprometido com o restante da temporada, acredita que precisa amadurecer mais. Aqui é um ponto importante. Eu sou de uma época, ó o velho falando aqui, o idoso de 40 anos. Eu sou de uma época que treinador, no meu começo de carreira, ali final de anos 90, início dos anos 2000, naquela época, treinador de clube brasileiro, podia ser qual clube fosse, tá? Qualquer um. Podia ser o Flamengo, que é o topo, podia ser um clube de ioiô, um clube que sobe, desce da Série B para a Série A. Tanto faz. Esse tipo de contato, de proposta, há 20 anos, era aceita de pronto, imediatamente. Ligava a Europa. Ah, mas pô, você vai treinar na Cochinchina do Norte. Mas é na Europa? Eu tô indo. E os caras iam. Era meio que automático. O clube brasileiro não segurava. Porque não era só uma questão de moeda. Era muito uma questão de moeda, claro, porque o que pesa muito nisso aí, em primeiro lugar, é dinheiro. E eu, como sempre digo aqui, não criminalizo lucro, sabe, o profissional buscar ganhar mais. Acho isso tudo super normal, aceitável e do jogo. Então, isso sempre pesa e continua pesando. Mas você também olha para projeto.
Você olha para condições, você olha para aquilo que você está almejando, o que é possível conquistar ali internamente. E aí, tratando especificamente do caso do Flamengo, o Flamengo de 20 anos atrás, 20 anos é um bom corte, eu acho que é um bom corte. Flamengo 2005, 2006, 2007, 2008, o próprio Flamengo campeão em 2009, brasileiro, esse Flamengo era totalmente diferente do Flamengo de hoje. Era o Flamengo que ainda tinha muita influência política no dia a dia do futebol, o futebol ainda na Gávea, outro tipo de ambiente, outro tipo de gestão. Era completamente diferente. Então, se é o Flamengo daquela época, se é o Flamengo de 20 anos atrás, muito provavelmente o treinador, fosse quem fosse Felipe Luiz, fosse qualquer outro, independente do perfil, iria embora. Iria embora. Agora, como estamos falando do Flamengo de 2025, não é só uma questão de... Eu estava lembrando aqui, você vê, olha que loucura. Você lembra a frase, eu fiz o recorte de 20 anos, né? Voltei no tempo 20 anos. 2005, então mas esticando um pouquinho, se eu fizesse um recorte de 25, vamos pegar esse século, o início desse século. Vocês lembram da frase do Vampeta, do finge que jogam, finge que pagam? Né? Ou finge que pagam e eu finge que jogam, é o contrário? 2001. 2001. Do ponto de vista histórico, não é tanto tempo. 2001. Então, se é o Flamengo do 2001, finge que paga e eu finge que jogo, o treinador ia embora na hora. Na hora. Mas o Flamengo de hoje é completamente diferente. Então, são duas as vertentes dessa história aí. Né? A gente tem que ver que a proposta que veio da Europa não foi uma proposta... Pode até, em termos financeiros, ter sido algo maravilhoso. Eu não sei os valores, mas com certeza os caras chegaram para oferecer e ganhar mais, né? Pô, pro cara chegar, tirar o cara do país dele, do continente dele, levar para outro lugar para ganhar a mesma coisa ou ganhar menos, pô, pelo amor de Deus, né? Óbvio que não foi, óbvio que foi para ganhar mais. Mas além disso, além do projeto talvez não ter seduzido, o fato de não ser um time que vai jogar Champions... tem o lado do Flamengo, tem aquilo que o Flamengo oferece ao Felipe Luiz e faz ele ter a tranquilidade para recusar uma proposta como essa, né? Uma proposta europeia. Então é muito mérito isso aqui do Flamengo, acho que também do Felipe, porque, vamos lá, eu sou um dos que criticam bastante isso aqui no canal. Treinador que reclama quando o dirigente manda embora e interrompe o projeto. Mas é o primeiro a interromper projeto quando o telefone toca. Eu sempre discuti muito essa hipocrisia do futebol e não ouço mais, não levo mais em consideração discurso choramingando de treinador quando é demitido. Nossa, interromperam meu trabalho, meu projeto. Você faz a mesma coisa, só alguém ligar. Então, aqui também temos algo diferente do padrão. É o Felipe Luiz não interrompendo um trabalho. O Felipe Luiz falando, não, peraí, o trabalho está em curso, posso ser campeão brasileiro da Libertadores, Mundial, não posso abandonar isso aqui agora. Nós estamos em setembro, nós estamos na reta final da temporada, quando o Flamengo parece estar atingindo justamente agora o seu ápice, o seu auge. Acabou de receber reforços de peso, não vou largar isso aqui. Então, mérito do Felipe Luiz nisso aí também, isso precisa ser reconhecido. E o mérito maior disso tudo é do Flamengo. É do Flamengo, que hoje é uma opção viável, atrativa, na hora de bater de frente até com o clube europeu. Claro, quando chegar a galera da primeira prateleira, é importante o torcedor do Flamengo e a torcedora terem isso em mente. O dia que o Bayern de Munique ligar pro Felipe Luiz, pode ser que esse dia chegue, vai ser ruim de segurar. Vai ser ruim de segurar. O dia que um Liverpool ligar pro Felipe Luiz, talvez até o próprio Atlético de Madrid, pela ligação afetiva que eles têm, vai ser muito difícil segurar. O papo do vídeo pode ser outro. Pode ser outro. Agora, no momento, veio um time europeu, mesmo não sendo da primeira prateleira, mas é um time europeu, é um time que vai jogar a Europa League, que disputou pré-Champions, e o Felipe Luiz olhou e falou, não, o Flamengo é melhor. É melhor de trabalhar hoje, é melhor de ficar. Aqui eu tenho chance de ser campeão. E outra leitura que eu acho muito interessante do Felipe Luiz é ele entender e abordar a questão do amadurecimento. A matéria diz aqui que ele também entende, cadê, ó? Que precisa amadurecer mais, que essa evolução, esse amadurecimento tem acontecido rapidamente, mas ainda existem estágios a serem alcançados nesse quesito. Correta a leitura, correta. E é importante o profissional ter a noção do status de carreira que ele atravessa. O Felipe Luiz já eu acho que já dá para dizer, eu falava muito no início, nos vídeos que gravava do ano passado, principalmente. Gente,
A gente não sabe como o Felipe Luiz estará na primeira crise, na primeira sequência de resultados ruins, na primeira eliminação. A gente não sabe se ele está pronto ainda, ele ainda não está. Esse era o discurso do ano passado. Agora, o Felipe Luiz já é campeão da Copa do Brasil, já passou por eliminação de Copa do Brasil esse ano, já passou pela crise do Pedro, já passou por momentos de cobrança, por uma primeira fase de Libertadores mais turbulenta do que deveria ser. Opa, é diferente. Nós estamos falando de um ano depois, é claro que já houve uma evolução. Claro que hoje o Felipe Luiz ele é muito mais uma realidade do que era quando chegou no ano passado. Perfeito? Perfeito. Mas ele ainda é um técnico super jovem, super novo na função, como técnico profissional, ele que já trabalhava na base. Então, também o Felipe Luiz sabe que no futebol de elite da Europa, onde ele pode parar um dia, pode, eu acho que é possível isso acontecer, num futuro não tão distante, para chegar nesse nível dos clubes que eu citei agora há pouco, ele precisa crescer mais na carreira. Não só em tamanho, em conquistas, mas em experiência, em amadurecimento, termo que está sendo colocado aqui nessa matéria do GE da Luísa Sá. Então, eu concordo, eu acho que ele fez uma boa leitura. O Felipe Luiz nos dá sempre a sensação, eu não convivo com ele, não trabalho com ele no dia a dia, o que eu tenho é o trabalho de campo e as coletivas para avaliar as entrevistas, né, as manifestações públicas que são possíveis de serem avaliadas. O que eu vejo é um Felipe Luiz sempre muito centrado. Sempre me pareceu calcular muito bem os passos que dá e ter a dimensão do tamanho que tem, da realidade atual, dos desafios, do clube que ocupa, do cargo que ocupa. Me parece muito preparado para isso e talvez ele entenda, agora não é a hora. Talvez se o telefone, ao invés de tocar, ao invés da mensagem vir do Fenerbahçe tivesse vindo do próprio Atlético de Madrid, talvez o Felipe Luiz dissesse não do mesmo jeito. Mesmo com os caras jogando Champions. Talvez ele entendesse, pô, eu ainda, sabe, não é a hora. Ainda não estou pronto. Agora, se você sai do Brasil, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei. Tô desejando nada, tá, torcedor do Flamengo? Eu apenas sou um cara muito prático. E eu enxergo a vida dessa forma. Sim, a gente precisa ser objetivo. O Felipe Luiz é um cara com potencial para treinar clube europeu. E isso, em algum momento, pode acontecer e o Flamengo pode ficar sem ele. Uma coisa é você sair agora. Outra coisa é você sair daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, quem sabe até campeão do mundo, campeão da Supercopa do Brasil, quem sabe até campeão do mundo. Aí, né, do Intercontinental no fim do ano. É outra parada, né? É outro. Então tem isso também, além da questão do amadurecimento, o próprio tamanho na hora de deixar o Brasil. Que aí os caras na Europa vão dar um Google. O que ele ganhou lá? O que ele fez lá? Qual foi a trajetória dele lá? Qual foi o trabalho dele lá? Deixa eu ver. Peraí, o cara botou as competições no bolso, o cara dominou o futebol brasileiro. Pô, entende? Isso também faz parte do processo de avaliação, da escolha e da aceitação da escolha de um novo treinador. Porque os treinadores brasileiros, pelo que a gente percebe, não são muito bem vistos na Europa. O Felipe Luiz também sabe disso. Ele sabe que para chegar lá e para eliminar uma desconfiança, talvez imediata, ele precisa estar grandão. Ele precisa currículo, esfregar na cara. Olha aqui, ó. Eu não sou qualquer um, não. Eu cheguei e fiz isso aqui. Tudo bem, numa outra realidade, na América do Sul. Mas olha o que eu ganhei. Vamos lá. Me deem esse voto de confiança. Então é isso. Por hora ele fica, o que é uma excelente notícia para o Flamengo, o que mantém o Flamengo na condição de favorito a ganhar Brasileiro e Libertadores, é a minha opinião, é a minha leitura, é o meu palpite. Eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer essa dobradinha das duas competições, acho que é o grande favorito. E se perde o Felipe Luiz agora, justamente nessa reta final, seria um baque grande e talvez a gente tivesse até que reavaliar esse pensamento, essa previsão. Mas o barco segue e o Flamengo segue com um excepcional treinador, sem dúvida, com muito potencial, ainda jovem, mas que já mostrou bastante coisa e com condições de fazer história nesse ano de 2025, como eu acho que fará. Vamos ver se o campo vai confirmar. O que você pensa? Se você fosse o Felipe Luiz, você resistiria a essa tentação ou você iria imediatamente embora? É importante lembrar que o contrato dele ainda não foi renovado com o Flamengo. Ele tem contrato até o fim desse ano e o Flamengo quer renovar por mais 1 ano, com a possibilidade de uma renovação automática até 27. Eles estão negociando, né? É possível que o Felipe Luiz, o Flamengo já ofereceu um valor, o Felipe Luiz deve vir oferecendo, pedindo um outro valor, a contraproposta normal, cabine de guerra de negociação, mas a tendência mesmo é ele continuar, porque também é o seguinte:
Se você não larga o Flamengo, se você não pega um time europeu agora em setembro, quando a temporada está começando, você vai pegar em janeiro, no meio de uma temporada? Não parece fazer sentido. Num elenco que você não montou, que você não preparou, que você não trabalhou. Então, se ele não foi agora, provavelmente ele não vai no fim do ano e vai renovar com o Flamengo para 2026. Palpite apenas, tá? Leitura de possibilidades apenas. Me parece a possibilidade mais concreta. Mas, enfim, você iria ou não se o Fenerbahçe te ligasse agora? Deixa sua opinião nos comentários. Excelente sábado para todo mundo. Nos vemos amanhã. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!